Capítulo 25. Na Tijuca. Ui, lá me ia a pena escorregar para o enfático. Sejamos simples, como era simples a vida que levei na Tijuca durante as primeiras semanas depois da morte de minha mãe. No 7º dia, acabada a missa fúnebre, travei de uma espingarda, alguns livros, roupas, charutos, um moleque, o Prudêncio do capítulo 11, e fui meter-me numa velha casa de nossa propriedade. Meu pai forcejou por me torcer a resolução, mas eu é que não podia nem queria obedecer-lhe. Sabina desejava que eu fosse morar com ela algum tempo, 2 semanas ao menos. Meu cunhado esteve a ponto de me levar à fina força. Era um bom rapaz este Cotrim. Passara de estroina a circunspecto. Agora comerciava em gêneros de estiva, labutava de manhã até à noite com ardor, com perseverança. De noite, sentado à janela, a encaracolar as suíças, não pensava em outra coisa. Amava a mulher e um filho que então tinha e que lhe morreu alguns anos depois. Diziam que era avaro. Renunciei tudo. Tinha o espírito atônito. Creio que por então é que começou a desabotoar em mim a hipocondria, essa flor amarela, solitária e mórbida, de um cheiro inebriante e sutil. Que bom que é estar triste e não dizer coisa nenhuma. Quando senti esta palavra de Shakespeare, me chamou a atenção. Confesso que senti em mim um eco delicioso. Lembra-me que estava sentado, debaixo de um tamarineiro, com o livro do poeta aberto nas mãos, e o espírito ainda mais cabisbaixo do que a figura, ou jururu, como dizemos das galinhas tristes. Apertava ao peito a minha dor taciturna com uma sensação única, uma coisa a que poderia chamar volúpia do aborrecimento. Volúpia do aborrecimento. Decora esta expressão, leitor. Guarda, examina, e se não chegares a entendê-la, podes concluir que ignoras uma das sensações mais sutis desse mundo e daquele tempo. Às vezes caçava, outras dormia, outras lia muito, outras, enfim, não fazia nada. Deixava-me atoar de ideia em ideia, de imaginação em imaginação, como uma borboleta vadia ou faminta. As horas iam pingando uma a uma, o sol caía, as sombras da noite velavam a montanha e a cidade. Ninguém me visitava. Recomendei expressamente que me deixassem só. 1 dia, 2 dias, 3 dias, uma semana inteira passada assim, sem dizer palavra, era bastante para sacudir-me da Tijuca fora e restituir-me ao bulício. Com efeito, ao cabo de 7 dias, estava farto da solidão. A dor aplacara. O espírito já se não contentava com o uso da espingarda e dos livros, nem com a vista do arvoredo e do céu. Reagia à mocidade, era preciso viver. Meti no baú o problema da vida e da morte, os hipocondríacos do poeta, as camisas, as meditações, as gravatas, e ia fechá-lo, quando o moleque Prudêncio me disse que uma pessoa do meu conhecimento se mudara na véspera para uma casa roxa, situada a 200 passos da nossa. Quem? Nhonhô talvez não se lembre mais de Dona Eusébia. Lembra-me. É ela? Ela e a filha. Vieram ontem de manhã. Ocorreu-me logo o episódio de 1814 e senti-me vexado. Mas adverti que os acontecimentos tinham me dado razão. Na verdade, fora impossível evitar as relações íntimas do Vilaça com a irmã do sargento Mor. Antes mesmo do meu embarque, já se boquejava misteriosamente no nascimento de uma menina. Meu tio João mandou-me dizer depois que o Vilaça, ao morrer, deixara um bom legado a Dona Eusébia, coisa que deu muito que falar em todo o bairro. O próprio tio João, guloso de escândalos, não tratou de outro assunto na carta, aliás, de muitas folhas. Tinham-me dado razão os acontecimentos. Ainda, porém, que má não dessem, 1814 lá ia longe, e com ele a travessura, e o Vilaça, e o beijo da moita. Finalmente, nenhumas relações estreitas existiam entre mim e ela. Fiz comigo essa reflexão e acabei de fechar o baú. Nhonhô não vai visitar sinhá Dona Eusébia? Perguntou-me o Prudêncio. Foi ela quem vestiu o corpo da minha defunta senhora. Lembrei-me que a vira entre outras senhoras por ocasião da morte e do enterro. Ignorava, porém, que ela houvesse prestado à minha mãe esse derradeiro obséquio. A ponderação do moleque era razoável. Eu devia-lhe uma visita. Determinei fazê-la imediatamente e descer. Capítulo 26. O autor hesita.
Súbito ouço uma voz. Olá, meu rapaz, isto não é vida. Era meu pai que chegava com 2 propostas na algibeira. Sentei-me no baú e recebi-o sem alvoroço. Ele esteve alguns instantes de pé a olhar para mim. Depois estendeu-me a mão com um gesto comovido. Meu filho, conforma-te com a vontade de Deus. Já me conformei, foi a minha resposta, e beijei-lhe a mão. Não tinha almoçado, almoçamos juntos. Nenhum de nós aludiu ao triste motivo da minha reclusão. Uma só vez falamos nisso de passagem, quando meu pai fez recair a conversa na regência. Foi então que aludiu à carta de pêsames que um dos regentes lhe mandara. Trazia a carta consigo, já bastante amarrotada, talvez por havê-la lido a muitas outras pessoas. Creio haver dito que era de um dos regentes. Leu-ma 2 vezes. Já lhe fui agradecer este sinal de consideração, concluiu meu pai, e acho que deves ir também. Eu? Tu. É um homem notável, faz hoje às vezes de imperador. Demais trago comigo uma ideia, um projeto ou... Sim, digo-te tudo. Trago 2 projetos. Um lugar de deputado e um casamento. Meu pai disse isto com pausa e não no mesmo tom, mas dando às palavras um jeito e disposição cujo fim era cavá-las mais profundamente no meu espírito. A proposta, porém, desdizia tanto das minhas sensações últimas que eu cheguei a não entendê-la bem. Meu pai não fraqueou e repetiu-a. Encareceu o lugar e a noiva. Aceitas? Não entendo de política, disse eu depois de um instante. Quanto à noiva, deixe-me viver como um urso que sou. Mas os ursos casam-se, replicou ele. Pois traga-me uma ursa. Olhe, a ursa maior. Riu-se meu pai e, depois de rir, tornou a falar sério. Era-me necessária a carreira política, dizia ele, por 20 e tantas razões que deduziu com singular volubilidade, ilustrando-as com exemplos de pessoas do nosso conhecimento. Quanto à noiva, bastava que eu a visse. Se a visse, iria logo pedi-la ao pai, logo, sem demora de um dia. Experimentou assim a fascinação, depois a persuasão, depois a intimação. Eu não dava resposta, afiava a ponta de um palito, ou fazia bolas de miolo de pão, a sorrir ou a refletir, e para tudo dizer, nem dócil nem rebelde à proposta. Sentia-me aturdido. Uma parte de mim mesmo dizia que sim, que uma esposa formosa e uma posição política eram bens dignos de apreço. Outra dizia que não. E a morte de minha mãe me aparecia como um exemplo da fragilidade das coisas, das afeições, da família. Não vou daqui sem uma resposta definitiva, disse meu pai. Definitiva! Repetiu, batendo as sílabas com o dedo. Bebeu o último gole de café. Repoltreou-se e entrou a falar de tudo, do Senado, da Câmara, da Regência, da Restauração, do Evaristo, de um coche que pretendia comprar, da nossa casa de mata-cavalos. Eu deixava-me estar ao canto da mesa a escrever desvairadamente num pedaço de papel com uma ponta de lápis. Traçava uma palavra, uma frase, um verso, um nariz, um triângulo, e repetia-os muitas vezes sem ordem ao acaso, assim. Arma virunque cano. A arma virunque cano, arma virunque cano, arma virunque cano virunque. Maquinalmente tudo isto. E não obstante, havia certa lógica, certa dedução. Por exemplo, foi o virunque que me fez chegar ao nome do próprio poeta por causa da primeira sílaba. Ia escrever virunque, e sai-me Virgílio. Então continuei. Virgílio, 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 Virgílio. Meu pai, um pouco despeitado com aquela indiferença, ergueu-se, veio a mim e lançou os olhos ao papel. Virgílio! Exclamou. És tu, meu rapaz? A tua noiva chama-se justamente Virgília.